Ozempic natural, como é que é isso? Olha, pessoal, eu tenho visto algumas pessoas comentarem sobre o tal do Ozempic natural, tanto nas redes sociais como também aqui no meu canal do YouTube, e eu fui atrás de descobrir do que se trata. Então eu vi que existem alguns produtos à venda na internet, que na verdade são cápsulas de suplementos e que se propõem a ter o mesmo efeito que o Ozempic, ou pelo menos um efeito que se aproxime, sendo que de forma natural e por um preço mais acessível. Então eu fui analisar esses produtos, na verdade são compostos de várias substâncias de origem natural e que têm um efeito que a princípio se coloca como sendo um efeito benéfico para o emagrecimento. Existe, por exemplo, a presença de fibras solúveis, como a glucomanana e o psyllium, que são benéficos para as pessoas que buscam emagrecimento, são interessantes. Mas existem também outros componentes que a gente tem que analisar com calma, e é exatamente isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Mas antes eu quero saber de você, como está o seu processo de emagrecimento, quantos quilos você precisa emagrecer. Então escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E para você entender como funciona o Ozempic natural, é importante que você entenda primeiro como funciona o Ozempic, a medicação Ozempic. O Ozempic é o nome comercial da semaglutida, que é uma medicação que foi descoberta inicialmente para diabetes, mas que hoje já se sabe, está cientificamente comprovado, não é mais off-label, inclusive, para o uso no emagrecimento. Até existe também outras indicações da semaglutida para a gordura no fígado e também na prevenção de infarto e de AVC e morte cardiovascular para as pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Então é uma medicação fantástica. A minha mãe, por exemplo, utiliza essa medicação como prevenção a AVC, porque ela já teve AVC e a gente utiliza nela a semaglutida com esse fim. Recentemente eu conversei com um amigo meu de Fortaleza que teve um infarto, foi para o hospital, colocou stents e depois ele recebeu também a indicação de utilizar a semaglutida como inclusive prevenção de novos eventos. Então não é mais aquela medicação para diabetes. Eu acabei de assistir recentemente, inclusive, um vídeo de uma pessoa que não é da área de saúde, que postou lá um vídeo falando a parte negativa da medicação e insistem em falar que o Ozempic é um remédio para diabetes, mas não é só para diabetes. É uma medicação fantástica, inclusive que vai deixar um grande legado para a medicina, uma verdadeira revolução. Mas isso não significa que você deve tomar o Ozempic aí por sua conta própria. Consulte sempre um médico antes de fazer uso dessa medicação. E, inclusive, é um medicamento fácil de ser manejado. Médicos generalistas conseguem tranquilamente te orientar com relação ao uso da medicação em segurança. Mas, falando agora do efeito do Ozempic, ele tem um efeito com relação ao emagrecimento que promove o atraso no esvaziamento do estômago, faz o estômago ficar mais preguiçoso e a comida fica mais tempo lá dentro do estômago e dessa forma inibe a produção da grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago e que promove a fome física. Em outras palavras, quando você utiliza o Ozempic, você vai sentir menos fome física. Significa que ele emagrece? Não. Significa que você vai sentir menos fome física. E dessa forma, você vai conseguir manter a sua dieta por mais tempo e também de uma forma mais organizada. É assim que o Ozempic ajuda na promoção do emagrecimento. Não é uma medicação que faz você emagrecer, é uma medicação que ajuda a controlar a fome física, pura e simplesmente isso. Eu já falei para você em diversos vídeos
meus aqui no meu canal do YouTube, que o emagrecimento não é apenas uma questão de controlar a fome física. Se fosse assim, existem técnicas alimentares de controlar a fome física e nós já teríamos resolvido esse problema do sobrepeso e da obesidade, que hoje é o maior problema que a humanidade enfrenta. Maior problema, não maior problema de saúde, mas maior problema de tudo. O infarto, o AVC, as pneumonias e as causas externas, como por exemplo as quedas e os cânceres, tudo isso tem relação com sobrepeso e obesidade e corresponde a 80% das mortes. E você sabe, o maior bem de um ser vivo, não apenas ser humano, é a sua própria vida. Então, quando a gente fala em emagrecimento, estamos falando do que existe de mais precioso na vida dos seres humanos, que é justamente a própria vida. Então, o maior problema que nós temos atualmente é a própria obesidade e o sobrepeso, que mata muita gente. Na verdade, mata a maioria das pessoas no mundo inteiro atualmente. Então, o Ozempic foi revolucionário nesse quesito. Muitas pessoas estão emagrecendo. Qual é a questão do Ozempic? O Ozempic é uma medicação injetável. Muita gente tem aversão à agulha. E aí surgiu o Rybelsus, que é a semaglutida oral, em comprimido, e que também pode ser utilizada para emagrecimento. Já tem estudo dando conta dessa evidência, isso já é comprovado cientificamente. E aí cumpriu essa lacuna, fechou essa lacuna, vamos dizer assim, das pessoas que têm aversão à agulha. Eu tenho pacientes que têm aversão à agulha e que utilizam o Rybelsus. Existe outra questão do Ozempic que se relaciona com efeitos colaterais, principalmente nas doses maiores. Existe também outra questão que é o preço, financeiramente falando, não é uma medicação barata. E aí vem a possibilidade de existir uma alternativa natural, que foi o que a indústria do suplemento criou. Quando eu falo de indústria do suplemento, é uma indústria, inclusive, heterogênea. Existem marcas que são bem consolidadas, que são empresas grandes, que são fiscalizadas pelos órgãos de controle governamentais. E existem também pequenas empresas, que são empresas, muitas vezes, que vivem, inclusive, à margem da fiscalização e que trazem produtos e que vendem na internet, que são os chamados encapsulados. São produtos que têm um nível de controle muito menor em termos de segurança farmacológica, que é você ter a certeza do que tem lá dentro daquela cápsula, se realmente é o que está na embalagem. E aí vem toda essa questão. E é por isso que eu gravei esse vídeo para você, porque existem vários produtos que se propõem a ser o Ozempic natural, e aí não necessariamente são produtos interessantes, ou muitas vezes tem um lado bom e que você precisa saber. Então agora eu vou analisar aqui com você 5 componentes do Ozempic natural, vou te explicar cada um deles e no final eu vou dar a minha opinião sobre esses produtos e como você deve utilizá-los no seu processo de emagrecimento. Está vendo, né? Que esse conteúdo aqui desse vídeo é extremamente necessário para as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares. Então passe esse vídeo adiante, compartilhe para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Mas agora, como você já sabe, pega um papel e um lápis aí para você anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem 2 maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. E falando de trás para frente, como você já sabe, o 5º produto que está presente no Ozempic natural é a glucomanana. Eu já até citei no início desse vídeo. A glucomanana é uma fibra solúvel que é extraída
a partir de uma planta, na verdade de um tubérculo, que é a chamada batata konjac, de origem japonesa e que é muito rica em fibras solúveis, incluindo a glucomanana. As fibras solúveis têm um papel na nossa alimentação, são extremamente saudáveis e elas se dissolvem em água e formam uma camada protetora no tubo digestivo, tanto no estômago como no intestino, e dessa forma elas dificultam a absorção dos nutrientes. E aí ajuda, por exemplo, no controle do colesterol, ajuda também no controle do diabetes. Inclusive é previsto nas sociedades internacionais de medicina o uso de alimentos que são ricos em fibras solúveis como sendo medida de promoção de saúde para as pessoas que têm as alterações de colesterol, as pessoas que têm as alterações de glicemia, que é o diabetes e o pré-diabetes, e também as pessoas que têm a pressão alta. Inquestionavelmente, a glucomanana é sim um nutriente saudável e que você deve ter no seu dia a dia. Está lá presente no Ozempic natural. E o quarto nutriente que está presente no Ozempic natural é o psyllium, que é também uma fibra solúvel extraída a partir da casca de semente de uma planta originária lá da Índia. E o psyllium também é uma excelente alternativa em termos de saúde por todos os benefícios da fibra solúvel que eu expliquei anteriormente, e por isso também mais um ponto aí para o Ozempic natural. E o terceiro nutriente presente no Ozempic natural é o feno grego. O feno grego é rico em fibras, porém fibras não solúveis. E aí tem um benefício interessante na saúde intestinal, ajuda a melhorar o trânsito intestinal, a formar o bolo fecal, e dessa forma é bem interessante tanto para as pessoas que têm prisão de ventre, como também para as pessoas que têm o intestino solto, né, aquelas fezes mais líquidas com frequência. Então, é bem interessante para o intestino. Por outro lado, para o emagrecimento, as fibras não solúveis já não são tão benéficas assim, porque não tem aquele efeito de formar a camada protetora lá no tubo digestivo que as fibras solúveis têm. Então, o feno grego para a saúde é interessante, entretanto, para o emagrecimento, nem tanto. Existem alguns benefícios atribuídos ao feno grego que são questionáveis, como, por exemplo, o controle da glicemia, o controle do colesterol e o próprio emagrecimento, isso porque o feno grego contém mais fibras não solúveis do que fibras solúveis, embora deva ter aí uma pequena quantidade de fibras solúveis associada. E o segundo componente presente no Ozempic natural é a garcinha, que também é conhecida como tamarindo malabar, que é uma fruta e que é rica num composto bioativo chamado hidroxicítrico e que supostamente inibe uma enzima que é capaz de promover o armazenamento de gordura no corpo. Olha, pessoal, isso é uma teoria bonita de se explicar, mas que não tem comprovação científica nenhuma. Já tentaram de várias formas, com vários componentes naturais, sintéticos, criar uma forma de queimar a gordura do corpo, mas isso nunca foi bem sucedido em termos de estratégia para emagrecimento cientificamente comprovada. Existe sim uma coisa chamada déficit calórico. Se você não tiver o déficit calórico, você não emagrece. Déficit calórico é você comer menos calorias do que a quantidade de calorias que o seu corpo gasta todos os dias. Mas você não tem o que fazer em termos de utilizar um comprimido ou uma substância que vai promover a queima de gordura ou inibir a produção de gordura se o déficit calórico não esteja em funcionamento, se você não esteja fazendo o déficit calórico. O próprio Ozempic ajuda no emagrecimento porque, ao promover a saciedade física, ele ajuda você a manter o seu déficit calórico no longo prazo. É bem simples assim. O complexo no emagrecimento, se você já tentou emagrecer, você sabe, é você manter o déficit calórico no longo prazo, porque aí depende de uma mente forte. Eu vi uma frase recentemente de um influenciador que eu achei fantástica, ele falando assim que o emagrecimento
é uma forma de prosperidade, e de fato é, porque a prosperidade não tem nada a ver com questões materiais, mas sim com questões mentais, com a mentalidade que você cria, e isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que qualquer pessoa consegue executar. Você precisa desenvolver a mente forte, que depende de fatores. Vai dar uma olhada nos meus vídeos aqui sobre ansiedade e sono reparador, que você vai ver que existe muita coisa na sua mente que você precisa organizar para você conseguir manter o seu déficit calórico no longo prazo, e é isso que vai fazer você emagrecer. Não existe uma substância mágica que faz você emagrecer, isso não é científico. Nesse caso, ponto negativo aí para o Ozempic natural. E o primeiro componente do Ozempic natural que eu vou te contar hoje para o emagrecimento é a berberina. A berberina também é um composto bioativo e que se propõe a promover a queima de gordura corporal. Isso não é verdade, não existe isso cientificamente. Esqueça toda e qualquer estratégia para emagrecimento que vai por esse caminho, porque esse caminho é o caminho mais difícil que existe, porque é o caminho que você não consegue emagrecer se você estiver pensando em tomar alguma substância natural, sintética, seja lá qual for, e que vai fazer você queimar mais calorias e dessa forma emagrecer. Não existe caminho fácil no emagrecimento. Esse caminho fácil é o caminho mais difícil, porque é o caminho que você não vai conseguir. O caminho fácil de verdade é o caminho de você enfrentar o problema, de você fazer o déficit calórico, aprender a controlar a sua mente para você conseguir fazer o déficit calórico, e aí você vai conseguir emagrecer. O Ozempic sintético, a medicação Ozempic, ajuda nesse caminho, ajuda nesse processo. É uma medicação interessante para você ter e te ajudar a conseguir manter o déficit calórico no longo prazo e emagrecer. Embora existem pessoas que não emagrecem com Ozempic, porque existem outras questões relacionadas ao emagrecimento que vão além da fome física. Existe a fome emocional, existe a massa muscular, existe a motivação. Tudo isso você precisa trabalhar. Não é apenas uma questão de você simplesmente aplicar a caneta mágica que você vai emagrecer. Não é assim que funciona. E com relação ao Ozempic natural, a glucomanana, o psyllium e também outras fibras solúveis são interessantes no processo de emagrecimento. Entretanto, o preço que você vai pagar, que é em torno de R$ 160 por mês pelo Ozempic natural, é um preço muito alto para você ter acesso a essas fibras não solúveis. Você pode comprar alimentos que são ricos em fibras solúveis, como é o caso, por exemplo, da farinha de aveia e também dos vegetais frescos que você coloca na salada, e vai sair muito mais prazeroso e muito mais barato para você. E se você for pensar ainda financeiramente, o Ozempic, quando você conta os cliques, ele custa, na dose mais baixa, a dose de 0,25 miligramas por semana, custa aí em torno de R$ 270, R$ 280 por mês. Já o Rybelsus, que é o comprimido, se você utilizar em dias alternados, tem vídeo aqui no meu canal que eu explico como é que faz isso, lembrando que você só pode utilizar essas medicações com o apoio e a consulta e o conhecimento e acompanhamento de um médico, e o seu médico precisa concordar tanto com a contagem dos cliques quanto com o uso em dias alternados do Rybelsus. Então, se você fizer isso com o Rybelsus, você consegue aí um custo ainda mais reduzido, em torno de R$ 250 por mês. Utilizar o Rybelsus, por exemplo, por R$ 250 por mês, ou o Ozempic natural por R$ 160 por mês, pensando num custo-benefício, o Rybelsus vai te dar mais resultado e tem evidência científica na dose mais alta de que o Rybelsus realmente promove o emagrecimento. Não existe evidência científica, por exemplo, de que as fibras solúveis promovem o emagrecimento, mas existe evidências de que o Rybelsus, que é a semaglutida oral, promove o emagrecimento. Então, é muito mais vantajoso você utilizar, por exemplo, o Rybelsus em dias alternados, e aí converse com o seu médico. Tem vídeo aqui, tem uma playlist sobre o Rybelsus que você pode assistir,
pode até mostrar esses vídeos para o seu médico. Tem muitos médicos que assistem aos meus vídeos aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho vários pacientes médicos, inclusive, que me procuram para emagrecer, e é seguro, é científico e você pode utilizar desde que o seu médico esteja de acordo. E para finalizar esse vídeo, é importante você saber também que da mesma forma que existe a indústria farmacêutica, existe também a indústria dos suplementos. Olha, eu sempre vejo alguns vídeos falando da indústria farmacêutica como sendo uma coisa ruim, como sendo um monstro. Não é. A indústria farmacêutica é uma indústria de empresas que visam lucro, mas que exercem uma função social fantástica para os seres humanos, porque ajudam os seres humanos a aumentar o tempo de vida. Se você for pensar assim, também existem as empresas de aviação que ganham dinheiro para transportar as pessoas de um lugar para o outro, mas isso é fantástico, você poder visitar os seus parentes. Existe também o agronegócio, que também é uma indústria, mas que alimentam as pessoas. Isso também é maravilhoso. Então, o fato de ser indústria não é ruim, o fato de ser indústria é bom, porque é autossustentado, e a indústria farmacêutica ajuda os seres humanos. Existe também a indústria dos suplementos, e a indústria dos suplementos tem também o seu papel de ter lucro. Toda empresa que vende suplemento, ela tem que ter lucro, toda empresa tem que ter lucro. Existe toda a questão que envolve a indústria farmacêutica, existe também na indústria dos suplementos, só que tem uma diferença. A indústria farmacêutica é muito mais fiscalizada pelos órgãos governamentais do que a indústria de suplementos. A indústria de suplemento corre solta. Eles pagam para influenciadores indicar, eu já recebi propostas, inclusive, não aceitei, eles pagam para influenciadores indicar os seus produtos, gravar vídeos sobre seus produtos, colocar o link lá na descrição para vender os seus produtos, e a indústria farmacêutica é proibida de fazer isso. Inclusive, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos com a creatina, que demonstrou que, se não me engano, de 11 marcas analisadas, 10 estavam contaminadas. Inclusive, algumas tinham anabolizante dentro da creatina. E aí a indústria do suplemento fazia assim: ó, compra minha creatina porque ela é melhor, você vai crescer mais com ela, ela é mais pura, e na verdade tinha anabolizante dentro. O anabolizante mata as pessoas, anabolizante mata. Então, você tem que ter muito cuidado, na verdade tem que ter muito mais cuidado com suplementos do que com medicamentos, porque os medicamentos são muito mais fiscalizados pelos órgãos reguladores do que os suplementos. Então, se é suplemento, tenha cuidado, tem que ter indicação de preferência de um médico ou, no mínimo, de um nutricionista que seja bem responsável, porque suplemento não é brincadeira. Existem, inclusive, suplementos que prejudicam as pessoas, e nada de você chegar na internet, assistir um videozinho lá e comprar um encapsulado, porque isso é furada, tá? Jamais faça isso. Procure um profissional para te orientar, de preferência um médico, mas um bom nutricionista que tenha responsabilidade também pode ser o caso. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Ozempic natural, não acho um investimento interessante, mas se você quiser tentar, procure a orientação de um médico ou de um nutricionista e vá em frente. O que importa é que você emagreça. Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto. E se você está acima do peso, você sabe, emagreça, porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.